Depois da greve, as organizações sindicais, a FENPROF, decidimos dar ao Governo um tempo também agora para poder ainda abrir novos processos negociais, de podermos discutir questões que têm a ver precisamente com a carreira, com o tempo de serviço, os aspectos relacionados com o desgaste, o envelhecimento, a aposentação, horários de trabalho, a precariedade. E aquilo que tivemos foi, eu diria, apenas a confirmação das piores propostas que já tínhamos, ou seja, no dia 16 de março, último dia da greve, foi decidido não anunciar a ação seguinte, exatamente no sentido de deixar este tempo aberto para negociar. Pedimos inclusivamente uma reunião ao Sr. Ministro da Educação, também ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro delega no Sr. Ministro, o Sr. Ministro até hoje não dá qualquer tipo de resposta e aquilo que tivemos foi no dia 28 de março, portanto depois do dia 16, no dia 28 de março, chegaram aos sindicatos propostas, ou chegou uma proposta a cada um dos sindicatos do Governo, precisamente no sentido de apagar, eliminar 70%, mais até, do tempo de serviço que as pessoas cumpriram no período de congelamento. Proposta é essa que no dia 29, em reunião que tivemos sobre outra matéria com o Governo, foi reiterada. A Sra. Secretária de Estado disse que aquela era a sua proposta, a proposta do Ministério, a proposta do Governo, esta de apagar mais de 70% do tempo de serviço. Portanto, eu diria que não houve nenhuma abertura para negociar esta matéria. E também dizer, porque às vezes há um pouco essa ideia, bom, mas os sindicatos também, relativamente aos 9 anos, 4 meses e 2 dias, também não cedem dias. Este é tempo, não é uma questão de cedência, este é tempo de serviço, por um lado, que os professores cumpriram. Por outro lado, é o tempo de serviço que a própria lei do Orçamento do Estado prevê que seja contado, porque a lei não prevê em lado nenhum que haja negociação com os sindicatos para decidir quanto tempo é recuperado. Isso é pacífico, são 9 anos, 4 meses e 2 dias. O que a lei do Orçamento prevê é que se negocie o prazo e o modo da recuperação. E é isso que nós queremos fazer. O Governo diz que só negocia se nós aceitarmos eliminar os tais 70%. Portanto, eu diria que não nos deixaram alternativas que não fosse continuar a luta. Chega ao terceiro período, é verdade. E nós compreendemos a preocupação manifestada pelos pais, é certo. Mas repare, nós quisemos, logo no primeiro período letivo, resolver este problema. E foi por isso que tudo fizemos até que se assumisse o compromisso e achámos que o compromisso então assumido pelo Governo poderia, na verdade, trazer aquilo que o próprio Ministério da Educação disse ser importante, que era tranquilidade para o resto do ano letivo. É verdade. Agora era preciso que esse compromisso, depois de assumido, tivesse sido honrado, respeitado, cumprido. E o que aconteceu é que durante todo o segundo período isso não teve lugar e, portanto, o Governo não o cumpriu. Por isso chegou à greve no final do terceiro período. Por isso aguardámos soluções e respostas neste período entre 16 de março e 9 de abril, quase um mês. E por isso hoje marcámos esta manifestação para 19 de maio, porque, na verdade, não podemos aceitar que depois de assumido um compromisso ele não seja cumprido, não seja respeitado. Isto é um desrespeito absolutamente inaceitável pelos professores aquilo que o Governo está a fazer. Compromisso por cumprir, Ministério da Educação, Ministério das Finanças, Governo completamente intransigente, os professores partem para a manifestação a 19 de maio. Qual é o apelo que a FENPROF e o Secretário-Geral faz aos professores neste momento? O apelo é muito simples, é que estejam informados, se mantenham sempre informados do que possa acontecer e, sobretudo, que no dia 19 de maio possamos voltar a encher as ruas de Lisboa e a dizer ao Governo que os professores têm que ser respeitados. Respeitados nos seus direitos, direitos de carreira, direitos socioprofissionais, que os professores não podem ser discriminados em relação à restante administração pública na contagem, na recuperação do tempo de serviço e que os professores têm que ser também melhoradas as suas condições de trabalho. E isso tem a ver com horários, porque as condições de trabalho dos professores são fundamentais para a qualidade do seu trabalho e, portanto, do ensino e das aprendizagens dos seus alunos. E que nós não podemos ter um corpo docente que não tarda vai estar numa média etária de 60 anos. Isso não é possível. Portanto, termos 121 professores em 132 mil com até 30 anos, quer dizer, isto é uma coisa impensável há uns tempos atrás. Portanto, também aí têm que ser tomadas medidas que passam necessariamente pela aposentação. E também a precariedade, porque, por um lado, repare-se, mantém-se o corpo docente mais envelhecido, bastante mais envelhecido, e, por outro lado, mantém-se níveis de precariedade muito elevados ainda. E, portanto, isto tem que ter uma solução e a decisão aqui tem que ser política. O Governo, acho que em relação à questão dos concursos, percebeu
que vale mais tomar medidas enquanto é tempo e não tem custos para ninguém, do que deixar arrastar e depois ter que ser a Assembleia da República a tomar a medida. E esperamos que em relação às outras matérias, porque sabemos que também já há grupos parlamentares que estão a trabalhar nas questões dos horários, da componente letiva e não letiva, há grupos parlamentares que já estão a trabalhar nas questões do envelhecimento e há uma compreensão de todos os grupos parlamentares, porque temos estado a reunir, relativamente às questões do tempo de serviço e ao compromisso que não está a ser honrado pelo Governo. E, portanto, eu acho que o Governo tem todas as vantagens, porque é ele que é Governo, é ele que deve governar, de ser ele a negociar e a tomar as medidas, mas se não for assim, teremos que procurar alternativas e outros níveis de decisão, e a Assembleia é perfeitamente um nível adequado no caso do Governo não querer governar. As pessoas não podem desanimar, não é? Não, as pessoas não podem desanimar e têm que ter também confiança em si mesmos, porque vamos lá ver, este ano, nas questões do reposicionamento, não sendo ainda a solução que nós todos gostaríamos, mas todos sabemos que foi possível melhorar muito a proposta do Governo, se compararmos a primeira com a última versão, e isso passou muito até pela mobilização dos professores, uma concentração junto ao Ministério da Educação num dia de negociação. Os professores sabem que nesta legislatura, aspectos como a PAC, aspectos como as bolsas de contratação de escola, a requalificação, o fim dos cortes salariais, os professores sabem que com a sua luta conseguiram resultados. Portanto, se nós baixarmos os braços, se nós não lutarmos, bem, os professores vão perder entre 70% e todo o tempo que esteve congelado. Isso vamos perder tudo. Vamos perder na batalha da aposentação. Vamos perder na batalha dos horários de trabalho. Vamos perder na batalha da precariedade. Se baixarmos os braços, vamos perder tudo. Se lutarmos, não vamos com certeza. Neste momento há condições políticas também na Assembleia da República para obter ganhos. E depois temos leis do nosso lado. E na questão do tempo de serviço eu volto a dizer, porque é verdade e porque é importante, é que não é só um compromisso que não é respeitado. Não é só uma recomendação da Assembleia que não é acolhida. Não. Estamos a falar de uma ilegalidade, porque a lei do orçamento já prevendo esta possibilidade, a lei do orçamento de Estado já veio dizer que aquilo que é para negociar são os prazos e o modo da recuperação. Quanto ao tempo a recuperar, esses são 9 anos, 4 meses e 2 dias. Toda a gente sabe isso.